Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem um oferecimento da Novartis e da Pfizer. Bom dia, eu me chamo Asik Chadá, sou hematologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Ceará. Estou aqui com o Dr. Alexandre Nonino e com o Dr. Renato Tavares em mais um episódio da série Hemoplay Podcast. E nesse episódio específico nós vamos falar sobre a importância da adesão ao tratamento na LMC. Uma coisa bacana foi utilizar as iniciais de LMC para leve mais conhecimento, até porque o conhecimento tem tudo a ver com a utilização de ferramentas pelo próprio paciente para aderir e para continuar com bons resultados na patologia. Eu vou fazer algumas perguntas, mas vou iniciar com a conceituação de adesão. O que seria adesão? Adesão é uma palavra muito utilizada por nós fora do contexto médico para sinalizar, juntar, unir, grudar, fixar. E adesão é sim tomar medicamentos, mas não apenas tomar medicamentos. Adesão é ter um comportamento que siga as orientações da equipe médica e também da equipe multidisciplinar. Se a gente pensar em um adjetivo, o que vem à mente é fita adesiva. Então, fita adesiva gruda, cola, fixa, e é isso que a gente tem interesse que venha a acontecer com o paciente na LMC, que tem uma doença crônica e que vai utilizar medicação oral. Nonino, qual que é o tamanho do problema da não adesão? Olá a todos, eu sou Alexandre Nonino, médico hematologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e do CETRA Oncoclínicas aqui em Brasília. É um prazer estar aqui com os colegas e levando mais conhecimento sobre a LMC para todo o público interessado. Eu acho que o tamanho do problema é enorme, no sentido da relevância que ele tem, quer dizer, o medicamento não funciona se ele não entrar no corpo do paciente. E a gente tem dificuldade, na maioria das vezes, de estimar a adesão do paciente ao tratamento. Não só porque muitas vezes nós não questionamos ou damos a devida atenção e a orientação na importância da adesão, bem como muitas vezes o paciente, nós somos pacientes também, usamos medicamentos crônicos, né? Nós mesmos percebemos como a gente se auto-engana, né? A gente esquece de tomar e, quando perguntado, a gente diz, olha, não, a gente está tomando o medicamento adequadamente. Mas existem estudos objetivos que mostram que a adesão, assim, pelo menos 1/4 dos pacientes que usam medicamento oral de longa duração, como é o caso do tratamento da LMC, não aderem adequadamente ao tratamento, quer dizer, não tomam as doses nos momentos adequados, na quantidade adequada, e isso impacta significativamente nos resultados do tratamento. Então, no fundo, nós avaliamos mal, os pacientes tendem ainda a avaliar mal a sua própria adesão. Então, esse é um problema enorme, que precisa receber a atenção profunda de todos os envolvidos no tratamento. Queria complementar, só assim, falando das consequências positivas da adesão, que é a possibilidade
de obtenção de resultados terapêuticos, a modificação do curso da doença, no caso da LMC, a melhoria da qualidade de vida e a diminuição dos custos em saúde. Isso quando vai tudo certinho. Mas você acabou de falar, existem vários estudos que mostram que, à medida que o tempo passa, o paciente tem menor adesão. Então, a coisa vai se avolumando, então vai aumentando o tamanho deste problema. Doutor Renato, como que nós podemos avaliar, apesar que já foi um pouquinho tocado, mas, na sua opinião, como podemos avaliar a adesão? Bom, olá, meu nome é Renato Tavares, sou professor adjunto de hematologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, é um prazer. Então, a adesão é extremamente importante, como o Dr. Nonino falou, se o remédio não entrar, o paciente não é tratado. E isso é um problema crescente, especialmente em pacientes crônicos, onde eles sentem pouquíssimo sobre em relação à doença, que é o caso da leucemia mieloide crônica, e do tratamento também muito bem tolerado. Então, às vezes, eles acham até que não tem mais nada. E aí acabam falhando, e esses pacientes acabam tomando medicações por anos a fio, especialmente no nosso país, onde a gente ainda não tem um programa de descontinuação naqueles casos onde isso é possível. Não é a maioria dos casos, mas é uma quantidade significativa. Então, praticamente todos, exceto alguns beneficiados por programas universitários, acabam tendo que tomar o remédio por tempo indefinido, a vida toda. E a gente já tem pacientes tomando há 15, 20 anos medicamento cronicamente, doença sob controle, mas a adesão aí é extremamente importante porque é um dos principais mecanismos de resistência ao tratamento, a má adesão. Desenvolvimento de mutações, progressão da doença, com certeza é um problema bastante importante e muitas vezes a gente acaba não prestando atenção. Então, a maneira de se fazer isso, existem vários métodos, nenhum realmente 100% efetivo. A metodologia que a gente utiliza na universidade, aqui em Goiás, é através da monitorização pela equipe de farmácia. A gente, todos são treinados aqui para questionar isso com o paciente e nem adianta dar bronca, né? Porque o paciente fica com medo. O paciente não tem que ficar com medo, ele tem que confiar na gente. Bom, essa é a minha opinião. Então, abordar isso de uma maneira importante, explicar ao paciente como isso é importante e como a gente precisa saber da informação. E aqui a gente faz com a equipe multiprofissional, através da contagem de comprimidos, que eles devolvem a cartelinha, a gente vê o quanto eles utilizaram, questionários, e o questionário tanto pelo médico que atendeu, como pela equipe de farmácia e de enfermagem que o atendeu também. Então, essa é uma metodologia. Existem várias. Eu queria ouvir de vocês também o que vocês fazem para monitorizar essa adesão. Eu acho que, na prática, Renato, essa é a forma mais utilizada nos serviços nos serviços públicos, principalmente, em que você tem a dispensação do medicamento pela farmácia, e é que melhor funciona, e, de fato, assim, funciona melhor do que o simples questionamento, o médico questionando o paciente de como é que está a adesão. Então, a contabilidade dos medicamentos utilizados, da devolução, né? É assim que nós fazemos também no nosso hospital terciário aqui em Brasília. De fato, o farmacêutico consegue detectar com muito maior sensibilidade os desvios de adesão. Uma situação típica é aquela em que você tem que dispensar uma quantidade de medicamento suficiente para um tempo determinado e o paciente retorna para pegar mais medicamento com mais tempo do que deveria. Então, nós também temos o nosso pessoal treinado para informar a equipe multidisciplinar, informar o médico assistente de que alguma coisa está errada ali, para que possa fazer uma abordagem para entender o que está acontecendo, né?
porque muita coisa pode estar acontecendo, na verdade, né? O esquecimento é uma das causas, é frequente, como a gente está falando, nós mesmos, quem usa medicamento crônico sabe como pode acontecer. Mas um outro ponto é o risco de eventos adversos, né? Pequenos eventos adversos, não graves, impactarem a adesão do paciente. Então, nossa atenção ao manejo dos eventos adversos é muito importante. E aqui, quando a gente está falando de adesão, não estamos falando de não tomar a maioria das doses, né? Pequenos desvios têm impacto importante. Então, isso também a gente tem evidência em literatura de que se você tomar menos de 90% das doses, isso impacta demais o desfecho. A chance do paciente ter resposta profunda, ficar sem progressão da doença e, portanto, ter uma sobrevida normal, próxima da sobrevida esperada para quem não tem a doença, que é o que a gente consegue na maioria dos pacientes hoje, né? Então, só que parece razoável, né? Tem que só tomar 90%. 90% é tomar, se você esqueceu 3 doses em 30 dias, você já está com uma adesão, dali para mais, você já está com uma adesão que vai impactar significativamente. Então, mais uma vez, né, o problema é enorme, nós precisamos desses métodos de detecção, a equipe toda tem que estar atenta, e eu acho que questionários do paciente em relação às tomadas, né, aos eventos adversos, e ter a equipe de farmácia que dispensa o medicamento preparado é a forma mais custo-efetiva da gente fazer aqui no nosso meio. Concordo, doutor Nonino. Teria para complementar apenas que existem os pacientes que não aderem por motivos intencionais, existem os que não aderem por motivos não intencionais. Precisamos lembrar dos pacientes idosos que tomam muitos medicamentos, então isso facilita o esquecimento ou eles às vezes se confundem mesmo, daquele paciente que eu acho mais problemático, que é o que tem o esquecimento intencional. Ele determina que vai faltar, que não vai utilizar a medicação, ele vai tirar um feriado, um holiday da medicação com um objetivo específico. Às vezes, para fazer uma comemoração, fazer parte de uma comemoração e usar uma bebida alcoólica, às vezes para diminuir um efeito adverso, que esse eu acho que é o único ponto que a gente ainda não falou até agora, precisa haver um contato com o paciente, no caso do prescritor, no caso do médico, para que os eventos adversos grau 1 e 2, que são de menor importância, mas que são impactantes para o paciente, possam ser conduzidos e possam ser adequados para o estilo de vida daquele paciente, objetivando a melhoria da adesão. E não existe um método específico único, né? Talvez a gente deveria unir vários métodos diferentes. Quando a gente tem uma conversa mais, às vezes vale mais, a gente conversa, mas me diga uma coisa, você sabe a doença que você tem? Sim. Você sabe que deve tomar? Sim. E você não toma por quê? Porque você não quer, porque você quer objetivamente ter resultados piores, e às vezes a gente se depara com a seguinte resposta, mas é porque não dói. E a gente tem que lembrar que a maior parte das vezes que o paciente procura o médico de forma espontânea, porque tem dor. Então, se na fase que ele está, ele não sente nada, isso está bem pertinho para um início de uma não adesão, intencional ou não intencional. Como mais uma pergunta, não sei se o doutor Renato tem algo a acrescentar, eu tinha ainda uma pergunta. Eu já comentei, pode continuar. Tá bom. Então, eu gostaria de saber para os dois o que pode ser feito, né? E o que é da competência médica específica e o que é da competência da equipe de saúde em geral, farmácia, enfermagem,
psicologia, enfim, da equipe multidisciplinar? Na verdade, o que os estudos mostram é que a participação de todos é muito importante, mas é que um papel primordial na adesão do paciente é que ele seja esclarecido do que ele tem, da importância do tratamento, da evolução da doença, caso ele não trate de maneira adequada. E, para isso, o tempo gasto pelo profissional na primeira e na segunda consulta, o intervalo entre os retornos e a participação de outros profissionais nessa adesão, nesse esclarecimento, que são os mais importantes em relação a fazer o que o paciente faça o tratamento de maneira adequada. Então, o papel de todos é importante, mas o papel do médico é muito importante. Então, gastar tempo na consulta, dar retornos no período adequado, mas retornos mais curtos no começo, para checar se o paciente está tomando, para checar se o paciente compreendeu, são primordiais, na minha opinião, para que o paciente tenha o seu tratamento feito de maneira adequada. E muitas vezes, especialmente nós que às vezes atendemos no sistema público, aqueles que têm uma quantidade muito grande de pacientes, acabam tendo menos tempo para isso. E esse tempo, pelo menos nas consultas iniciais, tem que ser reservado. Então, eu acho que isso é uma atitude que a gente pode melhorar de maneira fácil, de maneira clara, e que isso vai ter um impacto extremamente importante no tratamento do paciente. Concordo, doutor Renato. Esses dados que o senhor acabou de comentar são do estudo Adágio, né, e que, apesar de ser de 2009, é tão presente na nossa vida e na nossa prática médica. Continua, inclusive nós tivemos uma confirmação dessa rotina na pandemia. A gente teve, por motivos óbvios, diminuir a vinda do paciente, e isso fez com que a adesão piorasse nesse período, porque nós alargamos um pouco, o máximo que podia, os pacientes estáveis, justamente para evitar aglomeração de pacientes, e isso piorou a adesão. Confirmou o que o senhor acabou de falar. Sim. Queria só fazer uma complementação de uma modificação, também não é recente, mas uma tentativa de modificar o contexto da palavra com o objetivo de abordagem psicológica para o paciente. Então, o termo compliance, que a melhor tradução talvez fosse submissão, conformidade. Ele, em 2012, num estudo britânico, ele foi proposto para ser modificado para adherence, né, para adesão, para aderência, que tem uma tradução para a nossa língua mais para fidelidade e segmento. Então, fidelidade e segmento é realmente o que a gente quer, e não uma submissão conformada com uma coisa, porque a gente sabe que não funciona. Né? Se o paciente não confia no médico e não tem uma abertura para fazer a queixa dele e dizer o que incomoda, mesmo que talvez não tão grande como um evento adverso grau 3, 4, mas um grau 2, que o incomode muito e que nós podemos modificar, se não existe esse, vamos dizer, acolhimento, ele passa a não aderir. Doutor Nonino tem algo a acrescentar? Eu acho que importante é reforçar o que Renato colocou, o nosso papel de informadores, né? Então, de dar os dados, a informação técnica para o paciente, eu entender bem o que é a doença, a importância do tratamento, os riscos envolvidos. Então, a informação inicial e o tempo para que isso, adequado para que isso seja passado, é essencial.
mas que a gente não esqueça que aqueles pacientes com 4, 5, 10, 15 anos de tratamento, que mesmo para esses a gente precisa estar sempre reforçando a importância da adesão ao tratamento. Quer dizer, porque o risco de se deixar de tomar aumenta com o tempo, e o paciente bem informado, mas sempre com esse reforço, não só do médico, mas de toda a equipe, é essencial para que os resultados sejam aqueles que a gente sabe que conseguimos alcançar se o medicamento entrar no corpo do paciente. Isso, é importante que existe essa determinação inicial, mas que nós todos somos humanos e nós, com o tempo, nós temos mesmo esse aspecto de nos adequar à situação, problema, e adequar minimizando para que ela não nos martirize. E aí é que mora o problema da adesão. Então, há necessidade, sim, de fazer com que o paciente seja sujeito da própria história, e isso se consegue com conhecimento. E por isso que está tão bacana essa proposta desse podcast, Leve Mais Conhecimento, com o objetivo justamente de veicular informações e no nosso caso, a importância da adesão ao tratamento da LMC. Deixo aqui a palavra para o doutor Nonino e para o doutor Renato, para tecerem suas considerações finais. Essa foi uma oportunidade excelente de a gente tratar de um assunto extremamente importante e que traga aos médicos novos, ao público que venha a ouvir, mesmo o público leigo, e para lembrar aos colegas já mais experientes de como isso é importante. É uma coisa que não requer um pedido de exames, não requer uma prescrição num receituário, requer que a gente dê a atenção necessária para aquele que depende da gente, né? E que vai se beneficiar muito nessa checagem, pacientes novos, pacientes há algum tempo, pacientes antigos, todos eles precisam dessa abordagem e ela faz a diferença. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui para algo que realmente tem um impacto significativo na vida dos pacientes. Muito obrigado. Bom, não poderia fazer um encerramento melhor, Renato. Então, faço minhas suas palavras e deixo só um abraço a todos e agradeço essa oportunidade. Da mesma forma, encerrando, agradeço demais a oportunidade de estar aqui, batendo um papo com colegas queridos e levando mais conhecimento. Um bom dia para todos. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da Novartis e da Pfizer.